Aqui no nosso estado, muitos atletas que não têm patrocínio precisam do apoio da população para continuar competindo. E um casal de lutadores de jiu-jitsu pretende representar Alagoas no Mundial, que ocorre em Las Vegas em agosto do próximo ano. Como tantos outros casais, eles se conheceram através de amizades em comum. Do nada, chegou ela com uma amiga lá na minha casa. A gente estava se preparando para sair e ela chegou lá em casa com uma amiga. E desde esse dia a gente se conheceu e realmente a gente já começou a namorar. Foi basicamente isso. O namoro virou casamento. Já são 14 anos juntos e uma filha de 8 anos. Foi todo um processo. Tudo na hora certa, né? Primeiro, acho que eu tive que me dedicar a ela para depois me dedicar ao jiu-jitsu, porque realmente quando você treina para competir é diferente. Você tem uma dedicação muito grande, então você tem que abrir mão de muitas outras coisas. Então eu acho que o momento era esse e deu tudo certo. Mas esse casal tem uma paixão diferente em comum. Os troféus pela casa e as medalhas sobre a mesa são fruto do jiu-jitsu. Ele começou a treinar e ela só dava apoio. Ela então decidiu que também iria treinar jiu-jitsu. Gostou e rapidamente passou a competir. Foi mais por necessidade, eu era gordinho, era uma criança meia... Gostava de esporte, mas era mais futebol, era uma coisa muito explorática e eu acabei me apaixonando pelo jiu-jitsu. Ele me deu um kimono de presente para mim começar a treinar. Esse kimono ficou guardado 1 ano. Aí chegou um dia que ele chegou para mim e disse: tu nunca vai treinar jiu-jitsu mesmo, eu vou vender esse kimono. Aí eu disse: não, deixa aí que essa semana eu começo. Quando foi essa ameaça dele dizer que ia vender o kimono, eu botei o kimono a primeira vez, mas não achei que ia dar certo. Quando eu botei o kimono a primeira vez que eu fiz o primeiro treino, eu me apaixonei, nunca mais larguei. Campeonatos alagoanos, regionais, brasileiros, sul-americanos, mundiais. Foram muitas as conquistas até aqui. É difícil escolher as mais importantes entre tantas, mas o casal tem algumas medalhas favoritas. Essa do brasileiro desse ano, de abril, foi muito importante, porque no ano seguinte eu tinha ido, eu perdi na final por um detalhe e eu voltei para casa com, assim, no intuito de voltar próximo ano e trazer o ouro, porque ela escorreu das minhas mãos assim por um detalhe besta mesmo. Tem um sul-americano, tem um BJJ Pro. Eu falo essas porque são as competições fora, mas aqui todas essas competições para mim são muito importantes. Pensa que eles estão satisfeitos? Nada disso. 2018 está chegando e o casal já está em busca de novas conquistas. A rotina da família é sair de casa para fortalecer esse objetivo. A filha vai junto e eles seguem para a academia. É hora de vestir o kimono, subir no tatame e treinar. Treinar muito. Flássia faixa marrom e Alessandro faixa preta. Juntos, eles já possuem um grande desafio para agosto do ano que vem. O Mundial de Las Vegas, nos Estados Unidos. Esse é o maior campeonato de jiu-jitsu que existe, que é o Mundial de Las Vegas. Vai ser no final de agosto e a gente está pretendendo ir para ele. Mas para tentar trazer mais medalhas, eles precisam de patrocínio para bancar a viagem. Só de passagem, o casal precisa de aproximadamente R$6 mil. Fora os custos com hospedagem e alimentação. Já vendi agora, angariando, como ela disse, fazendo montando brindes para fazer rifas, justamente para a gente poder ter essa passagem. Porque realmente, estando com a passagem em mão, o resto a gente vai desenrolando. O problema realmente é a passagem. Para ajudar o casal a ir em busca de mais uma conquista importante é fácil. É só entrar em contato através do Instagram da Flássia, o @FlássiaFreitasBJJ, que ela repassa uma conta de depósito ou explica outras formas de patrocínio. O que essa família deseja para 2018 é isso, continuar se apoiando e construindo uma história repleta de orgulho. Vejo que não é um sonho só meu, é um sonho que está sendo realizado, está sendo dividido com a minha família. Não adianta eu estar lá, feliz da vida, lutando, competindo, quando eu vejo que minha mulher não está satisfeita dentro de casa. Então eu tentei agregar isso para a nossa família e graças a Deus vem dando certo. Boa sorte ao casal. Só reforçando, quem tem interesse em ajudar, basta entrar em contato por meio do Instagram, @FlássiaFreitasBJJ. Boa sorte ao casal, sempre vale a pena apoiar o esporte alagoano. Oficialmente, o verão começou hoje, às 1h28 da tarde. Vamos saber como será essa estação tão esperada.
Ludmila Calheiros traz as informações ao vivo. Boa tarde, Ludmila. Ludmila, as temperaturas já estão bem elevadas. Esse verão promete ser mais quente do que os anteriores? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde também a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Dia. Olha, Sabrina, em algumas localidades aqui do estado, as temperaturas podem ser muito elevadas, chegando até 36 graus, muito quente, né? Agora, para a gente saber como é que vai funcionar toda essa previsão para essa estação, que como você já antecipou, começou agora há pouquinho, antes do início do jornal, a gente conversa com o meteorologista aqui da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, o Henrique Mendonça. Boa tarde, Henrique. Primeiro vamos falar dessas temperaturas elevadas, né? As previsões variam de acordo com as regiões, não é isso? Isso, exatamente. Você falou das temperaturas altas. Essas temperaturas correspondem ao Alto Sertão de Alagoas, onde até pela posição geográfica dele, se fica muito longe do oceano, essas temperaturas tendem a ficar um pouco mais altas. Já aqui na nossa região litorânea, vai ficar variando entre 31 e 32 graus de temperatura de máxima. Para o pessoal que vai curtir uma praia durante esse verão, essa é a temperatura ideal, né? Exatamente, vai da praia. Agora, nem só de sol quente e de calor vive aí o verão, né? Tem previsão também de chuva. Exatamente. Apesar do nosso período chuvoso corresponder aos meses de abril, maio, junho e julho, existe também a possibilidade de chuva nesse nosso período agora do verão. Mas são chuvas bem fracas, típicas da época do ano da estação. Trazidas por um vórtice ciclônico de altos níveis. Esse fenômeno meteorológico, ele desce o ar frio e seco das altas altitudes da atmosfera até as baixas altitudes. Então geram nuvens de desenvolvimento vertical e daí geram pancadas de chuva forte e com volumes precipitados bem elevados. Essas pancadas de chuva, geralmente a gente pode esperar elas para o mês já de janeiro? Isso, são as famosas trovoadas de janeiro, que também acometerá o sertão alagoano, que é muito comum que ocorra também chuvas, as trovoadas lá no Alto Sertão também, para dar amenizada na temperatura. É isso, obrigada pelas informações. Estão aí as previsões para esse verão que acabou de começar, Sabrina. Vai dar muita praia e vai também ter aquela chuvinha, né? Aquela pancada de chuva para amenizar um pouquinho o calor. Sabrina. Que bom então, Ludmila, muito obrigada pelas informações. Até amanhã. Não diferente dos outros anos, os números referentes a casos de racismo e homofobia em 2017 são assustadores em todo o país. Alagoas não fica de fora. O que fazer para combater? Vamos falar sobre esse assunto agora com o presidente da Comissão da Promoção da Igualdade Social, Alberto Jorge. Boa tarde, Alberto. Seja bem-vindo. Alberto Jorge, quais os números que a comissão tem em relação a casos de racismo aqui em Alagoas? Olha, durante esses últimos anos, especificamente de 2015 ao final de 2017, foram apurados 17 casos de discriminação racial e racismo, né? Alguns casos sem a prova testemunhal, esses casos eles não vão, sem essa prova, que é uma prova fundamental, principalmente para a questão criminal, alguns casos foram arquivados. Em outros casos, nós tivemos sentenças tanto na área do trabalho, tivemos sentenças na área civil, que são sentenças reparatórias, que envolvem o negro no mercado de trabalho. Isso são casos registrados, são muito pequenos, né? É um número muito pequeno em relação à realidade, né? O racismo acontece a toda hora, a qualquer minuto, na escola, no colégio, na rua. As pessoas têm medo de denunciar, muitas vezes não têm informação de que está sofrendo um ato de racismo e pode denunciar, que é caso de polícia, que a justiça está a favor, de certa forma, de quem sofre com o racismo. Olha, a gente tem feito pela OAB uma divulgação muito forte em relação a esses casos e a gente aproveita o momento para chamar a sociedade alagoana para acompanhar de perto essas situações, porque o mais importante nesses casos de racismo, nos casos de preconceito racial, é você que está nos assistindo nesse momento agora. É você que vai dizer que viu, é você que vai dizer que presenciou, é você que vai colocar à disposição do juízo essa situação. Então é muito importante que as pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento, ao presenciar
qualquer caso voltado ao racismo, à discriminação racial, seja pela cor, seja por causa da opção sexual, seja por causa da opção religiosa, entende? Procure o agressor, o agredido, se coloque à disposição para que a gente possa levar todos esses casos às barras da justiça. O que diz a lei sobre o racismo? O racismo é considerado crime ou é como a homofobia, que não é crime ainda, mas vai para outras vertentes da lei? Olha, a Lei 7.716, ela deixa bem clara essa questão. Infelizmente, não foi aquilo que o movimento negro a nível nacional desejava, né? Mas esses crimes, eles estão no quadro de injúria, né? Injúria qualificada, e estão normatizados no Código Penal como injúria. Pena de 1 a 3 anos e multa, né? Mas ainda é muito pouco, né? Porque as pessoas que são agredidas, principalmente por causa da cor, o aspecto psicológico das mulheres, dos homens, principalmente das mulheres, é estarrecedor. Estarrecedor porque são mulheres, são mães, né? São discriminadas por causa do seu cabelo, por causa da sua cor, por causa da sua roupa, né? Então, são agressões constantes, né? E essas agressões é o que a gente conclama mais uma vez à população. Nós precisamos dar um apoio a todas as pessoas que foram discriminadas no estado de Alagoas. E falando de discriminação, como o senhor falou, a questão da homofobia também é muito latente aqui no nosso estado, no Brasil inteiro, mas aqui no nosso estado prevalece no Nordeste a questão do machismo, né? E os homossexuais estão sendo vítimas constantemente da homofobia. Crimes, eles estão morrendo, isso é muito grave, isso é muito sério. Olha, basta que a comunidade que está nos assistindo saiba como dói o coração de um pai e de uma mãe que tem seu filho que é homossexual e que foi assassinado. A OAB, ela está presente no Conselho Estadual LGBT, no Conselho Municipal LGBT, né? Nos grupos que hoje trabalham com essa temática, no Grupo Observatório, um grupo observatório que chegou para somar com essa situação da Universidade Federal, e para que a gente possa ter uma ideia dessa situação, os homossexuais são assassinados covardemente. E qual a nossa obrigação, qual a nossa missão como OAB em relação a essas questões? Sempre foi sentar com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, pedir a apuração dos casos. Não é porque é um homossexual que foi assassinado que aquele caso não deva ser investigado, né? Então, nós temos uma parceria muito forte, a Ordem com a Secretaria de Segurança Pública, com os conselhos que trabalham com a temática LGBT, no sentido de fazer com que esses casos sejam apurados. São crimes bárbaros. Bárbaros. O último caso que nós acompanhamos foram 4 adolescentes assassinando uma travesti por causa de brincadeira numa mesa É muito de grave bar. mesmo. Voltando ao assunto dos negros, saiu uma pesquisa recentemente que fala da questão da exclusão social dos negros, né? O jovem negro em Alagoas é o que mais morre em relação ao branco, morre, eu não estou lembrando quantas vezes mais, a mulher negra também. Isso é muito grave. Fala como é que estão as políticas públicas em relação ao negro, referente à exclusão social mesmo. Olha, tem sido um trabalho muito forte do movimento negro no estado de Alagoas, e a OAB está inserida nesse contexto, a respeito das políticas públicas. É claro que ainda não existe o interesse do governo federal, existe o interesse do governo estadual e municipal, mas nós temos que efetivar mais essas políticas públicas. Tem alguma que funciona de fato? Olha, cultural, por exemplo, é uma política pública, sim. Os grupos de capoeira, né? Os grupos de capoeira hoje é um dos maiores exemplos aqui no estado de Alagoas, voltado para a parte da periferia, onde se assassina mais jovens negros no Brasil e aqui em Alagoas.
Então, existe uma preocupação desses grupos de capoeira com palestras educativas, com inserção no meio social, palestra nos colégios, né? Idas às grotas, conversar com os alunos, né? Agora, eu tenho debatido essas questões junto com as entidades governamentais e eu só tenho um recado para dar. Ou se investe na área da educação pública para esses jovens que estão afastados da área educacional, ou nós que somos a maioria de negros nas grotas, nós que somos a maioria de negros hoje nas favelas, né? Só irá aumentar o grau de assassinatos hoje aqui no estado de Alagoas. Falando em educação, o sistema de cotas funciona? O que o senhor acha desse sistema de cotas atual? Olha, o sistema de cotas, quando foi implantado, aqui mesmo no estado, muitas pessoas começaram a soltar piadas, lorotas, e diziam que o sistema de cotas é uma forma do negro se autodiscriminar. E nós passamos a conversar muito sobre essa situação, mostrar quem fomos no passado e um dado principal que nós, aqui no Brasil, as universidades, menos de 0,00 alguma coisa eram de negros na universidade. E eram universidades públicas, que nasceram para servir uma comunidade carente, que não tem acesso à universidade. Então, com essa discussão a nível nacional, surgiu a política de cotas. Aqui no estado de Alagoas, a política de cotas é voltada para aquele aluno que passou 3 anos estudando na escola pública, seja ele branco, seja ele negro, nós entendemos que está no mesmo contexto de pobreza aqui no estado. E, por incrível que pareça, hoje nós temos negros médicos, negros advogados, negros engenheiros, negros saindo de uma situação subalterna para guiar o seu próprio destino. Investir em educação, para a gente encerrar rapidinho, é a saída, né? Para acabar com todo esse preconceito, um dia, quem sabe, né? Para que as futuras gerações entendam que, saibam de fato o que é a palavra respeitar. Respeito acima de tudo, as pessoas têm que aprender a se respeitarem, não é isso, Betinho? É isso, eu acredito muito no sistema educacional, acredito muito no sistema educacional público, porque é ali, no sistema educacional público, que estão presentes a maioria dos negros brasileiros. Muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Obrigada. E você pode rever todo o JD no nosso site tvpontaverde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, fica por aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você.